Olá pessoal, estou aqui de volta então com a continuação da aula de potencial. Na aula passada a gente viu como na verdade na aula a gente veio vendo, né, como calcular o potencial. A gente viu que o potencial ele é a soma dos potenciais de cada carga no ponto onde a gente quer calcular, né? E a gente viu que através do potencial a gente pode achar o trabalho, menos Q vezes ΔV. ΔV é a diferença de potencial. E com isso a gente é capaz de dizer o que acontece com uma carga de uma massa M, né, que ela é então acelerada por conta desse trabalho, né? A gente tem essa variação de energia cinética. Lembra que o trabalho ele está atrelado a uma variação de energia cinética. Para poder realizar trabalho, você tem que ter variado a velocidade, né? Então, com isso, a gente é capaz de determinar a velocidade dependendo das condições do potencial no qual essa carga está inserida. E a gente fez um exemplozinho, onde a gente tinha então dois pontos, três cargas, né? Que eu mostrei para vocês que de qualquer jeito que acontecesse aqui nessa situação, ela só poderia se mover para cima ou para baixo, né? E a gente viu que carga que deveria colocar aqui. Então, dá uma olhada nesse problema, ele é bem interessante e ele a base desses que a gente está resolver aqui agora, que então a gente foi lá, achou os potenciais em cada um dos pontos, né? Desse ponto achei o potencial, nesse ponto achei o potencial. Aí a gente acha então a diferença de potencial. E o que vai? Então achei o potencial num ponto, acho o potencial no outro, aí a gente joga na fórmula para achar a diferença de potencial. A gente fez análise, né, primeiro, qual seria a carga deveria ser positiva, porque se eu quisesse que ela se movesse na direção desse potencial, ele estando aqui, minha carga está aqui no ponto P0, eu quero que ela se mova na direção do ponto F, ponto final. Bom, para acontecer isso, como esse potencial, o que está aqui, é maior do que está aqui, então quer dizer que em relação a esse ponto, esse potencial é negativo, porque ele é menor. Se ele é menor, ele é negativo. A gente quer dizer isso, ele é menos positivo, ele é mais, quer dizer, ele não é negativo, né? Mas ele é menos positivo que esse. Esse aqui é 23.028, esse é 11.765. Então ele é menos positivo, então a gente fala que é negativo. Tá aqui, negativo. Bom, então como eu quero que a minha carga vá daqui para um lugar que é negativo, ela tem que ser positiva, né? Isso é tranquilo. Tá, e aí, com isso a gente jogou na fórmula, né? Onde aqui tinha a carga que eu estava colocando no ponto, a variação de potencial, né? A diferença de potencial entre os dois pontos. E como eu coloquei a carga naquele ponto, né? Eu abandonei ali em repouso, a velocidade inicial é zero. Então eu posso determinar qual que é a velocidade final. A gente viu por exemplo, a molécula que tem massa 10 a menos 10 a menos 10 quilogramas, a gente chegou numa velocidade que é mais de 10 mil metros por segundo, quase 40 mil quilômetros por hora, né? Então, ou seja, em 13 centímetros e meio ela foi acelerada, foi de 0 a 40 mil quilômetros por hora. É interessante. Bom, então, agora o anel, né, eu não vou cobrar que vocês façam, é até mais fácil, na verdade. Vou mostrar para vocês, olha só, se eu tenho o anel, e a uma distância do centro dele eu tenho um ponto, o ponto P, onde eu quero calcular o anel, o potencial do anel, e ela tem raio R, né? Vou botar aqui, raio R. Se a gente vai fazer, agora o que mudou? O potencial de uma carga pequenininha é K, Q sobre R. Supõe então que esse anel tem uma carga Q. Então, bom. Agora, como é que a gente faz, né? Do mesmo jeito, pega um pedacinho aqui dele. Esse pedacinho, eu pego a distância que vai dele até o ponto P, que eu vou chamar aqui de D, né? Aqui é A, tá? É dado. Falo que está uma distância A do ponto P. O meu anel, o centro do anel. Então, o que eu faço aqui? Eu pego
pega então um pedacinho, esse pedacinho então tem um pedacinho dq, e como é um anel, tem um comprimento dl, né? E um pedacinho dl, né? Então o que a gente vai fazer? Agora, como eu estou tratando de um pedacinho de uma carga pequenininha, eu vou ter um potencial pequenininho, né? Então eu vou ficar assim, ó, dv, igual a gente fez com o campo elétrico, é k dq sobre r. Agora, a gente tem que dar um jeito de sumir com dq, né? Mas a gente lembra que lambda é igual ao quê? dq dl, né? Só que, bom, no caso do anel, eu nem vou fazer isso, porque vocês vão ver que é bem mais simples do que parece, olha só. Por quê? Porque aqui não é R, né? Aqui é Rão. Por que é Rão? R maiúsculo. Por quê? Porque a distância de qualquer pedacinho que eu pegar aqui, né, até o ponto P, ela sempre vai ter essa mesma distância aqui, que é Rão. Então fica mais fácil, porque eu nem vou... Como tudo é constante, eu nem preciso de tirar, de achar a relação do dq. Lembra? Fazer o lambda, igual a dq, dl. Aí o dq vai ser lambda, dl. A integra dos dois lados e beleza, né? Agora, isso acontece quando a gente tem variáveis, né? Como aqui a gente deu tudo constante, vai sair tudo fora da integral, olha só. Se eu integrar agora dos dois lados... Integro aqui. Integral de dv vai dar v. E aqui, isso aqui é constante, sai da integral. O K e o R. Então fica K sobre R. Aí eu sobrei só uma integral de dq. Bom, se não tem mais ninguém aqui, a integral de dq é a própria carga total. Então, Q sobre R1. Fica simples assim. Então, o potencial do anel, ele é simplesmente kq sobre R, que é quase... Peraí. Bom, então ele é igual, né? Quase igual o que a gente vinha vendo. Desculpa, gente, fiz besteira aqui. Vamos voltar aqui, né? Porque olha qual que foi a besteira que eu fiz. Quem percebeu aí? O que vem nessa fórmula aqui? Muito cuidado com esses R's e tudo mais. Eu vi coloquei R's aqui, foi um erro. Você tem direito de errar, mas você tem que descobrir seu erro antes de você entregar o seu exercício ou entregar a prova, né? E aqui eu realmente cometi um erro que foi o seguinte. O que fala nessa fórmula aqui, né? Se eu tenho uma carga, o potencial que essa carga vai gerar em um ponto que está uma distância R dessa carga, né, é dado por isso aqui. Tá, mas quando eu faço aqui, a carga está aqui. Que distância que tá dela até o ponto? Não é essa daqui, não é o D. Então aqui não pode ser o R, aqui tem que ser o D. Só que não vai mudar o que eu falei aqui agora, que é dividido por D. Só que o D, ele continua sendo constante. Porque, ó, qualquer ponto que eu pego aqui, ó, ele vai ter a mesma distância, o D. Porque, claro, é um círculo. Eu estou indo para a borda, então eu tenho que determinar qual que é o D. Eu tenho que determinar esse valor desse D e ele é a hipotenusa, né? Então, V aqui nada mais vai ser que K, que é a carga do anel total, dividido por D. O que é o D? Ele é constante também. Por que ele é constante? Ele é raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado. Isso aqui é constante, né? O A é a distância do ponto ao centro. E o R é o raio do anel, então é constante. Então posso tirar esse D fora da integral, porque nesse caso ele é constante. Então aqui fica kq sobre D. Mas o que é D? Raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado. Então esse é o campo do anel. E aí vamos fazer algumas análises então interessantes aqui. Para a gente determinar o problema, que é um problema conhecido na Física 1, que é o seguinte: qual velocidade eu devo arremessar um foguete, se eu desconsiderar o ar, claro, né? Para que ele consiga escapar do campo gravitacional terrestre. Então,
a gente vai ver a mesma coisa aqui. Por exemplo, suponha que eu tenha esse anel. Suponha que esse anel tem carga positiva, certo? Se esse anel tem carga positiva, né, eu coloco uma carguinha positiva aqui, ele vai mandar ela embora. Ele vai acelerar ela, vai mandar ela embora pra cima, certo? Agora, se eu boto uma carga negativa aqui, o que vai acontecer com essa carga? O positivo vai atrair ela, né? Aí o que essa carguinha vai fazer? Ela vai vir, vai ganhar muita velocidade, que chega aqui ela ganhou muita velocidade, ela vai vindo pra cá, vai vindo pra cá, e o que acontece agora quando ela passa pro outro lado? Quando ela passa pro outro lado, o que acontece? Aí, agora tá ao contrário, olha só. Veja, ela era negativa aqui. Como o anel é positivo, então ela vai ser atraída. Ela vai vir acelerando, acelerando, acelerando até que ela chegue aqui. A hora que ela chega aqui, ela passa por dentro do anel e vem pra cá. Só que o que está acontecendo aqui agora? Ela não é negativa? Aqui não é positivo? Continua do mesmo jeito. Agora a direção da força muda pra cá. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai desacelerar, 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 chegar até a mesma distância que ela estava antes, vai parar e vai voltar, aí vai lá em cima, vai voltar, e vai lá embaixo, vai voltar. Isso mesmo acontece se cair no centro da Terra. Se você pensa que isso aqui como sendo a Terra, se você pega a Terra aqui, ó, bem grande, aí você vem cá e faz dois furinhos nela aqui. Aqui e aqui. Aí você deixa alguma coisa cair ali dentro. Você deixa alguma coisa cair ali dentro, como massa atrai massa, né? Essa massinha vai ser atraída para cá e ela vai sendo acelerada, acelerada, acelerada até que ela chega aqui. Quando ela chega aqui, né, suponho que eu tenho então um túnel aqui dentro da Terra. A hora que ela chega aqui, beleza, foi acelerando até que ela chegou numa velocidade máxima possível. Aí agora, quando ela tá vindo, agora vai começar a atrair, a força muda de contrário, ela vai começar a atrair pro centro, sempre pro centro, né, a força, né? Então quando ele passa do centro para cá, ela começa a atrair de volta. Então se você caísse, tivesse um corredor no centro da Terra e você caísse, você ia ficar vindo para cá, subindo para cá, descendo, passando pelo meio e para sempre, nunca ia parar. É claro, se não tivesse ar, não tivesse esse tipo de atrito nem nada, né? E aqui é a mesma coisa. Paga. Nesse problema aqui é a mesma coisa, certo? Então, vou pegar aqui também. Bagunçado. Então veja. Suponha que eu vou fazer dois problemas nesse daqui. São dois problemas essenciais que a gente deve ficar só neles hoje, inclusive. Vamos ver. Então, ó, esse é o potencial do anel. Potencial do anel. O que você tem que saber? Você tem que reconhecer aqui e saber o que significa cada um. Bom, o A, né, nada mais é que a distância do anel até... Sempre eu chamo de A aqui. Em todos os problemas eu chamei a distância do anel, do disco, sempre de A. Tá? Então é essa. O raio é o raio R do anel, né? O K é 9 vezes 10 a nona e a carga tem que dar a carga é a carga do anel. Tá. Agora, número 1 é o seguinte. Suponha que a carga do anel é Q igual a 5 microcoulombs, A igual a sei lá, 10 centímetros. Mas não, tá mais longe um pouco. 10 centímetros mesmo. 10 centímetros. E tá. E o raio do anel é igual a 1 metro. Beleza. Agora, no primeiro caso, eu vou botar uma carga positiva. Se colocarmos
uma carguinha Q igual a meio microcoulomb no ponto A, né? No caso aqui é um ponto P, né? No ponto P, o ponto P, deixa eu ver, ela é positiva. Então, se ela é negativa, eu posso jogar, peraí. Bom, tá aqui. Então, suponha que a carga do anel é 5 microcoulombs, A é igual a 10 centímetros, tá aqui. O A seria a distância até o ponto P, tá? Então, eu botei ele aqui, 10 centímetros. E o raio é 1 metro. Não vai ficar em escala não, hein? Mas tá. Raio igual a 1 metro. Se colocarmos uma carguinha Qzinho, igual a meio microcoulomb, no ponto P, agora é o seguinte, a gente já viu que a carga do anel é positiva, então vamos botar aqui que a carga do anel, ela é positiva. Agora eu estou colocando uma carga também positiva aqui nesse ponto. Eu vou vir aqui e vou colocar uma carguinha Q, né, que é igual a 0,5 microcoulomb, e ela é positiva também, né? Então ela é positiva. Se ela é positiva, o que vai acontecer? Como aqui é positivo, o anel é positivo e ela é positiva, é óbvio que ela vai se mover, vai ter uma força sobre ela nessa direção, né? Então ela vai se dirigir ao ponto PF. E como a gente viu, quando a gente coloca uma carga bem no centro, uma distância no centro do anel, a força é só nessa direção, né? Porque nas outras direções... Nossa, mas enlenteceu tudo agora aqui. Nas outras direções... Putz, me ajuda aqui, tablet. Ai. As outras direções a gente sabe que cancela, né? Nessa direção cancela na horizontal e sobra só na vertical. Então, a gente sabe que ela vai se mover só na vertical, né? Então, daqui ela só pode ir para baixo ou para cima. Mas como o anel é positivo e a carga é positiva, então o que acontece? Ela só vai ser mandada embora para cima, né? Eu quero saber o seguinte: qual será a velocidade quando ele atinge o ponto PF? Quando ele atinge o ponto PF. Tá? Qual vai ser a velocidade quando ele atingir esse ponto? Então, o que eu tenho que fazer? Se a gente lembrar da fórmula, a gente tem assim, né? Eu estou pegando uma carguinha Q, né? Menos Q. A fórmula fica... Eu tenho o seguinte: se tem uma variação de diferença de potencial entre dois pontos, uma diferença de potencial entre os dois pontos, né? E eu coloco uma carga Q, o que vai acontecer com ela? É que vai haver uma variação da energia cinética. Uma variação da energia cinética dessa carga. Claro, vai variar a energia cinética. Eu estou colocando ela aqui nesse ponto, em repouso, certo? Sem repouso, o V0 é 0. Tá. Agora, o que vai acontecer com ela? Como tem um anel aqui com uma cargona Q e é positiva, então ela vai repelir ele. Então ele vai começar a acelerar até chegar nesse ponto PF. E aqui eu consigo encontrar, então, quanto que é a velocidade no ponto PF, só sabendo a diferença de potencial. Se eu sei a diferença de potencial, eu vou saber qual que é a energia. Então, simples. Então vamos colocar agora... o que a gente tem que fazer? Achar o potencial em cada ponto. Então a gente precisa de achar qual que é o potencial em P. Achar qual que é o potencial em P. Cadê aqui o azul? Qual que é o potencial em P e qual é o potencial no ponto PF. E para isso, como eu tenho um anel, eu tenho que utilizar a equação do anel, que a gente chegou aqui agora, ó, essa daqui, ó. Então eu venho aqui, vou pegar essa equação aqui.
Copiar. Vou colar ela aqui. Aqui, ó. Como é que eu vou calcular o potencial, então? Baseado nisso daqui. Então, em cada ponto eu vou usar essa fórmula. Então, vamos primeiro pelo VP. VP. Eu vou ter K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q. De quem que é essa carga aqui, gente? É do anel ou é a carguinha que eu coloquei lá? Muito cuidado, ó. Esse aqui eu peguei do anel, olha só. Esse é o potencial do anel. Então essa carga aqui é do anel. Então eu até chamei ela de Qzão no exercício para não confundir. Ó, então a gente tem duas cargas. A carga do anel, que é essa daqui, né, que a gente encontra o potencial do anel utilizando essa fórmula aqui, que vai ser dada para vocês. Vocês não precisam fazer. Não tá aqui. Vou dar essa fórmula para vocês. Vocês têm que saber aplicar aqui agora. Aí, o que a gente tem? Então, esse aqui é do anel. A outra carga aparece onde? A outra carga que a gente está colocando aqui, que é acelerar ela. Então, ela tem que aparecer na parte onde ela varia a velocidade dela, né? Certo? Bom. Então, daqui a gente tem o quê? Carga do anel, que é 5 microcoulombs. 5 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. 5 vezes 10 a menos 6, né? Coulombs, que é o micro. Dividido pela raiz de A ao quadrado, quanto que é o A? No primeiro, né? O primeiro caso, o A é 10. E depois o A vai ser 100, né? Porque quando estiver tratando lá no ponto P, essa distância aqui vai ser 100 centímetros. Então, por enquanto, ela é 10 centímetros, tá? 10 centímetros, cuidado, 10 centímetros, como eu vou colocar aqui? 10 centímetros, 10 vezes 10 a menos 2 metros, né? Que é o quê? Com esse 10 aqui, conserva a base, dá 10 a menos 1 metro, que é 0,1 metro. Mais simples. Então, vou botar aqui 0,1 ao quadrado, mais o raio ao quadrado. O raio eu falei que é 1 metro, né? 1 metro. Mais 1 ao quadrado. Então, vamos fazer essa conta aqui e ver quanto que dá o potencial no ponto P. 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela raiz do 0,1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, parênteses. Então, tenho 44.777 volts, da ordem 44.777 volts, deixando sem nenhuma casa decimal, porque não precisa, o número é muito grande. Agora vamos achar o V no ponto PF. O que muda só? É só o A, né? O que muda, esse A, gente, que é a distância do centro do anel até o ponto onde eu quero calcular o potencial. Então, A é 10 centímetros para o ponto P, ou 100 centímetros, que é 90 mais 10, né, para o ponto PF. Tá? Então, cuidado. Você tem que achar nos dois pontos. Para achar nos dois pontos, então vai variar aí o A. Agora, o A não é mais 0,1, é 1 metro, né? Então, vai ser 9 vezes 10 a nona também. A carga do anel continua sendo 5 vezes 10 a menos 6. Só vai mudar o A. Dividido pela raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que agora tanto o A quanto o raio é 1 metro. Eu tenho que fazer em metros, né? Que estava em centímetros, ó. 90 centímetros mais 10 centímetros é 100 centímetros, que é 1 metro. Então ficou 1 e 1. Aí, vamos ver qual que é o potencial nesse caso aqui. Então, tenho 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela raiz de 2, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. 31.820 volts. Pronto. Agora, como eu sei que ele está indo do P para o PF, o que é meu delta V? Meu delta V é o VPF menos VP. Por quê? Porque como eu deixei ele parado aqui no inicial, eu coloquei no ponto P. E ele foi parar lá no ponto PF. Então, a variação, a diferença de potencial é o final menos inicial. Então, o nosso delta V aqui vai ser o quê? Vamos fazer um menos o outro. Eu tenho, cuidado, vai dar negativo, a ideia é essa. 31 mil, cuidado, é esse menos
esse. Então é 31 mil menos 44 mil, que é negativo. Vai ter que dar negativo. Muito cuidado para vocês não forçarem um sinal positivo aqui, porque a gente sempre quer fazer o maior menos o menor. Cuidado, isso é automático e se você fizer isso, você erra o problema inteiro. Então sempre vê qual que você está fazendo final, qual que é o inicial. O inicial é onde eu larguei ele. O final é onde ele vai parar, que eu quero que ele vai parar. Então aqui vai ser 31.820 menos 44.777. Vai dar negativo, obviamente. Vai dar menos 12.957 volts. Menos 12.957 volts. Agora é só jogar na fórmula. Tem um ΔV, ó. Se eu tenho o ΔV, eu tenho isso. Né? Esse aqui é zero, a gente já viu, porque a velocidade inicial é zero. Essa carguinha que eu coloco aqui, eu sei, né? Ela é meio coulomb, a carga que eu coloco que vai ser acelerada, né? O que mais? É isso. Agora vamos pegar então e substituir. Deixa eu pegar essa fórmula aqui. Então, logo beleza. Como sobrou só isso aqui, né? Porque o V0 ao quadrado era zero, que a gente está abandonando, né? Então eu fiquei assim, ó. Menos... Qual que é a carguinha que a gente colocou lá? Ele falou, ela era positiva. Cuidado, olha só. Se eu tivesse dado uma carga negativa aqui, você ia ter que substituir um negativo vezes esse negativo ia dar um positivo, tá? Lembra, o potencial, os sinais vão na fórmula, só os campos elétricos que não. Então eu tenho menos o que é a carguinha de meio coulomb, 0,5 microcoulomb, quer dizer que é vezes 10 a menos 6, vezes, agora sim, ó, tem esse negativo aqui, ó, menos 12.957, que é o ΔV, encontrou? Eu falta da massa no problema, né? Vamos falar que aqui massa M igual a deixa eu ver o tamanho de uma molécula. Bom, eu vi aqui, por exemplo, a molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina é uma molécula que a gente sabe que é que transporta o oxigênio, né, dentro das hemácias. E ela é extremamente complexa, tem milhares de oxigênio, hidrogênio, carbono. Ela é uma proteína quaternária bem complexa e que é ela que, junto com o ferro, eles se ligam ao oxigênio temporariamente e para poder transportar o oxigênio do pulmão para os tecidos, né? E a massa da hemoglobina ela é de mais ou menos 10 elevado a menos 19 quilogramas. Mesmo sendo uma molécula bem grande, olha o tanto que a massa dela é pequena, né? Então a gente vai usar essa massa. Então suponha que a gente está acelerando uma hemoglobina e ela tem essa carga, né? A carga dela não é essa, mas tudo bem, não vem ao caso. Suponha que se ela tivesse uma carga grande como essa. Meio microcoulomb. Bom, na verdade é até impossível, né, ter essa carga. Ela poder, se ela tivesse cheio de elétrons, mas bom, não importa, só pra gente ter uma base mesmo. Então, eu fiz aqui do lado de cá, então agora eu tenho, né, igual a meio da massa, que é 10 elevado a menos 19. Se acontecer alguma coisa muito absurda aqui com a velocidade, passar a velocidade da luz, é porque realmente não ficou físico, porque a carga não condiz com a massa. É uma carga muito grande para a massa. Tá, então aqui eu tenho agora a velocidade final ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. E agora é só vocês isolarem aqui, gente. Vou passar tudo pro lado de esquerdo e tirar a raiz, né? Então tem assim. Esse menos com menos aqui vai dar mais, né? Então 0,5 vezes 10 a sexta a menos 6.
vezes 12.957. Agora eu passei o 2 multiplicando, né? Vezes 2. E o 10 menos 19 dividindo. Raiz. Eu tenho então quanto? V 300, principalmente 360 mil metros por segundo. Imagina que velocidade é essa. Quase não é quase a velocidade da luz, não. Ela é, a velocidade da luz é 300 milhões. Então, 360 mil dividido por 300 mil milhões vezes 100 é 0,12% só da velocidade da luz, né? Mesmo sendo 360 mil metros por segundo, mas você pensa que velocidade enorme que essa molécula foi acelerada. Foi acelerada a uma velocidade de 0 a 360 mil metros por segundo. Esse é muito parecido com o que a gente fez antes. A diferença é que a gente fez antes, a gente não usava o potencial do anel para calcular o potencial nos dois pontos, né? Para calcular o potencial nesse ponto e nesse ponto. A gente simplesmente usou era cargas, né, que estavam gerando. Aí eu tinha que achar o primeiro potencial resultante, né, das cargas aqui. Ó. Precisava de achar, como que eu tenho várias cargas, primeiro eu precisava de achar o potencial resultante nessa aqui, que aí eu tinha no ponto P0, e depois o potencial resultante nesse ponto aqui. Aí sim eu jogava na fórmula lá da diferença de potencial. Tá? Muda aqui agora que é o anel e ele tem uma expressão já para o potencial que foi dada para vocês. Ok? Agora vamos ao número 2. O que eu quero com o número 2? Que eu acho que é o mais interessante deles. 2 é o seguinte. Uma carguinha Q igual a 10 a menos 6, 10 a menos 1 microcoulomb, 10 a menos 7 ou 0,1 microcoulomb e massa M igual, vou manter a mesma, 10 elevado a menos 19 kg, é arremessada do ponto P para longe do anel de tal forma que ela consiga escapar da interação com o anel. Ou seja, ela é arremessada com uma velocidade igual ou maior que a velocidade de escape, que a gente chama de velocidade de escape. O que quer dizer velocidade de escape? Vamos entender agora o que está acontecendo aqui nesse problema. Olha só. Eu quero saber aqui, depois eu coloco anunciado. Eu quero saber qual que é a velocidade, qual que vai ser essa velocidade de escape. Né? Eu lembro que falei que se for menor ou igual à velocidade de escape, ele consegue escapar. Né? Qual é a mínima? Como é que eu defino qual que é a mínima velocidade para que ele consiga escapar? Essa é a velocidade de escape, a mínima velocidade possível. Tá?
Então, qual a velocidade de escape? Qual deve ser a velocidade mínima para que a carguinha consiga escapar da interação com o anel? Com o anel. É isso que a gente quer. Tá? Então vamos entender agora no problema o que está acontecendo aqui. Eu tenho então um anel. Esse anel então, a uma certa distância dele, do mesmo jeito. Eu tenho a distância A. Agora, uma carga tem que ser negativa, tá, gente? Senão não funciona, né? Positiva eu já fiz antes. Positiva foi... Quando ela é positiva, ela já vai naturalmente escapar do outro anel, né? Porque se ela é positiva, o anel é positivo, o anel vai jogar ela embora. Então já vai escapar. Agora, quando ela é negativa, o anel vai querer segurar ela, porque ela é negativa. Só que aí pensa igual aqui. Pensa que o anel é a Terra. O anel é a Terra. Aqui. Eu tomo uma certa distância do centro dele. E eu vou e jogo. Arremesso alguma coisa para cima com a velocidade inicial. Certo? Então eu vou arremessar para cima com uma certa velocidade inicial, de tal forma, ó, como aqui essa carga aqui é negativa e aqui é positiva, o que vai acontecer? Vamos supor que eu jogue, eu tô jogando bem no centro, eu jogo com uma certa velocidade pequena, aí a carga vai, só que vai desacelerando e até que ela volta de novo, o anel puxa ela de volta, igual a Terra, né? Eu jogo uma bolinha pra cima, ela vai, sobe e desce. Aí eu jogo mais forte, sobe e desce. Agora eu uso um foguete, em toda energia eu consigo ir embora. Aí chega uma hora que o foguete desprende da tração gravitacional e aí ele não volta mais. Esse seria o ponto que a gente fala então, que houve o desprendimento, o escape, né? Então como que você vai fazer isso? Eu preciso do quê? Vamos olhar para a nossa fórmula aqui de novo. A gente tem assim, menos Q vezes a variação do diferença de potencial vai ser igual a quê? Meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Tá. Suponha que mais ou menos por aqui, né? A gente não consegue descobrir a distância certinha, porque eu nunca posso falar com a distância certinha. Qual a distância certinha que ele vai se desprender? Não tem uma distância certa. Porque sempre, como a força é sempre caído por 1 sobre r ao quadrado, geral a força cai 1 sobre r ao quadrado, né? Lembra da Q1 vezes Q2 por r ao quadrado? Quanto mais longe, menor vai ficando, claro, a interação. Mas ela nunca é zero completamente. Chega uma hora que ela é zero vezes zero, a gente já considera quase zero. Mas a ideia é essa. Então, o que vai acontecer com ele? Vai ter um ponto inicial e um ponto final. Um ponto final aqui. O que acontece no ponto final? Eu suponho o seguinte, que, olha só, vou botar de lado aqui. Suponho que aqui seja se ele joga com a velocidade de escape, né, certinho com a velocidade de escape do anel tá aqui, ele vem desacelerando e chega aqui, ele para. Por que ele para? É a mínima velocidade possível para escapar, mas ela é a mínima porque ele consegue escapar, mas ele escapa e para, e fica parado. Porque ele foi desacelerando e aí até que ela zerou a velocidade. Só que como ele está muito longe agora do anel, ele já não sente mais a interação com o anel. Então a gente fala que ele escapou do anel. Essa foi a velocidade de escape. Agora qualquer velocidade maior que essa, aí a mínima ele vai desprender do anel, mas vai desprender e ficar paradinho. Essa é a mínima, certo? Atenção, então, isso é muito importante. Todo problema desse tipo você tem que pensar nessa forma, sabe? Então, se eu consigo jogar na mínima possível, por exemplo, para a Terra, a mínima é 40 mil km por hora. Se eu
se eu desprender, conseguir, né, se não tem um atrito e conseguir jogar com a velocidade de 40 mil km por hora, ela vai indo da Terra, indo embora, até que quando ela desprende total, ela zera a velocidade dela, só que ela já está tão longe que ela já não, a Terra já não mais influencia nela, então ela vai ficar paradinha nesse ponto, tá? Aqui é a mesma coisa, quando a velocidade de escape é a mínima, que é a que a gente quer no problema, ela vai sair daqui com a velocidade zero. Mas claro, se eu jogo um pouquinho maior, ela sai daqui com a velocidade, sei lá, de 2 metros por segundo. Aí ela continua andando bem devagar. Ela desprende e ela não volta mais, ela nem desacelera, ela continua com 2 metros por segundo para sempre. Porque se ela não tem mais interação, lembra, se não tem mais interação, se ela está em velocidade constante, ela vai tender a continuar em velocidade constante para sempre, né? Então, a velocidade de escape, então vou definir aqui, escrita. Ó, a velocidade de escape é a velocidade em que a velocidade que uma carga é arremessada de tal forma que ela consiga escapar da fonte de cargas, né, que no caso é o anel, escapar no caso do anel, não vale só para o anel, tá, gente? Isso que vale para qualquer fonte de carga. No nosso caso é o anel. Porém, demais. Porém, sua velocidade final será nula, né? Então, na condição final, o que a gente tem? Que velocidade final é zero, porque eu estou escapando com mínima velocidade, com a velocidade de escape, né, que é a mínima possível para ele conseguir escapar, né? Qualquer menos que isso, você não escapa. Supor que ele for um pouquinho menos que a velocidade de escape, ele vai chegar quase desprender, mas na hora que ele vai parar e vai voltar a acelerar de volta para trás. O anel vai voltar a Terra, pensa na Terra também, né? Ele consegue quase escapar, mas ainda sobra um pouquinho de interação, então ele volta para trás. E é isso que a gente não quer, a gente quer que não volte mais. Para isso, velocidade final é zero. Qual outra condição também? A gente precisa saber o potencial no ponto A e o potencial no ponto final. Qual que é o potencial no ponto final? Qual que é o potencial no ponto final, gente? Pensa. Sempre que a gente fez o problema aqui, ó, eu vim aqui, bom, eu sabia que ele ia desse ponto, do ponto P pro ponto PF, certo? Sabia que ele ia de um ponto pro outro. Eu ia calcular o potencial no P e no PF para calcular o ΔV, certo? E nosso caso agora, eu não sei qual que é esse ponto, eu não sei que distância é, que não tem como a gente saber qual é a distância, tá? Para saber só. Eu não consigo saber qual vai ser a distância da Terra que ele vai, do anel que ele vai desprender. Não dá para saber porque não existe uma distância fixa, né? Na verdade, o que a gente tem que lembrar? Só pensar assim, ó. O primeiro ponto onde já não tem mais interação, quase zero. Vou pegar um ponto esse aqui é quase zero. Seria então quando o potencial é zero. O potencial lá no ponto final tem que ser zero. Por quê? Não há mais interação. A ideia é essa, né? Que ele consiga escapar da interação. Ele só vai escapar quando V for zero, né? Então como é que eu fico agora nessa fórmula aqui, ó? Velocidade final é zero. Vai ser zero, né? E então deixa eu trazer isso daqui pra cá. Copiar, né? Então, como é que a gente vai ficar aqui, ó? O que é ΔV? Já vou escrever o ΔV como sendo V final, potencial final menos potencial inicial. Potencial
V final, né, de potencial menos V inicial. Aí o que a gente chegou aqui na conclusão, né? Que se eu quero escape, no escape duas coisas, a velocidade mínima para escape, duas coisas acontecem. Tanto a velocidade final é zero, porque ele escapa sem sobrar com nada de velocidade, e o V final, a potencial final é zero, porque claro, eu quero que lá nesse ponto não haja mais interação, e a interação é dada pelo potencial. Se tem uma diferença de potencial, vai ter interação, entendeu? Tá. Então, o VF ali tem que ser zero, não tem interação mais ali. Então, agora substituir os valores, né? Vou ter o quê? Que menos Q, a gente falou que isso foi dado, né? Menos... Aí a carga eu falei que ela é negativa, não falei? Negativa. Então, menos... Quanto que foi a carga que eu falei? A carga que eu dei foi de quanto? Aqui a carga dá... é o Qzinho mesmo. Então é o 10 a 0,1, menos 0,1 microcoulomb. Então menos 0,1 vezes 10 a menos 6. 0,1 vezes 10 a menos 6. O que mais? É igual... essa é a carga, né? Vezes... Agora eu tenho, ó. V final menos V inicial. V final é 0. Menos V inicial. A gente precisa de calcular o V inicial, né? A gente vai precisar de calcular ele. Então, o menos V inicial, que eu tenho que determinar, vai ser igual a menos meio vezes... Qual que é a massa? Eu falei que a massa é 10 elevado a menos 19, né? Vezes V0 ao quadrado. Esse V0 é a velocidade que eu quero saber qual ela deve ser arremessada, né? Qual a velocidade que deve ser arremessada para que ela consiga escapar. Então é o V inicial. Só que acontece, eu preciso do V0. O que é o V0? É o potencial lá no ponto P, aqui, ó, nesse ponto aqui, né? Então vamos calcular V0. Vamos calcular. Então vamos antes calcular V0. Como que vai ser? V0, vamos lá na fórmula do anel. Fórmula do anel, do potencial do anel. Você já acha qual vai ser esse potencial que o anel gera ali. É KQ dividido por raiz de A ao quadrado, mais R ao quadrado. Então, tenho KQ dividido pela raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado. A carga do anel é a mesma, eu nem mudei, né? Então eu vou deixar ela aqui que desde o problema que eu fiz ele aqui, ó, a carga dele, número 2, ó, 5 microcoulomb, eu vou manter ela. E raio 1 metro também, eu vou manter a mesma coisa. Então eu vou botar aqui, ó, lembrando que a carga do anel é quanto? 5 microcoulomb, né? 5 microcoulomb. E raio do anel é igual a 1 metro. Vou deixar aqui. Então, só jogar aqui, ó. Substituindo K é 9 vezes 10 a nona. A carga do anel é 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pelo A. Agora eu falei a distância. A distância vai continuar sendo o mesmo também, tá? O A, aquele primeiro A que eu dei, que foi 10 centímetros. 10 centímetros. E A igual a 10 centímetros. Não mudou aqui. Então, 10 centímetros, né? 0,1 metro. Então vai ficar 0,1 ao quadrado. Mas, a gente achou esse valor. Fazendo de novo besteira, né? Lá no exercício anterior a gente determinou. Mas vamos lá. 1 ao quadrado. Ele tá aqui, ó. Na hora que eu calculei ele... Cadê? Aqui, ó. Tá calculado aqui. É 44.777, que eu tô mantendo os mesmos valores, né?
5 vezes 10 é menos 6, a carga do anel. 0,1 é o ar, né? Então dá 44.777 volts. 44.777 volts. Então é só jogar ele aqui agora, ó. Substituir aqui. Então deixa eu pegar aqui, tirar só o V0 e substituir por esse valor. Copiar. Então logo agora aqui, né? 0 menos V0 vai ficar o quê? 0 menos 4. 0 menos 44.777. Agora é isolar para achar o V0 ao quadrado. Vou fazer direto isso aqui. Então olha só, ó, conta comigo. Menos, com menos dá mais. Com menos dá menos. Só que com esse menos aqui, na hora que passar dividindo, vai dar mais. Então vai ficar tudo positivo. Tá? Vai dar tudo positivo aqui. Eu tenho 0,1 vezes 10 a menos 6 vezes 44.777 vezes 2, que eu passo ao 2 multiplicando agora, vezes 2, né? E passo 10 a menos 19 dividindo. 10 a 19. Fica. E agora extrai a raiz dos dois lados. Vou fazer direto. Façam isso na calculadora de vocês. Raiz da answer. 299.255. Nó. Velocidade da luz. Agora sim eu cheguei na velocidade da luz certinho. A velocidade que você tem que jogar para ele conseguir escapar. Nesse caso, né? Porque tá muito próximo, né? 10 centímetros você já tá muito próximo. Você não consegue fazer você acaba não conseguindo escapar. Por isso, por exemplo, o elétron não consegue escapar em geral de um átomo, de um próton. Por quê? Por conta ele não tem energia o suficiente para sair dele. Mas a mecânica quântica tem outros mecanismos para isso, que chama tunelamento quântico. Mas, ou seja, a velocidade que eu achei... Deixa eu até fazer essa conta de novo aqui. Para ver se é isso mesmo. Eu tenho 0,1 vezes 10 a menos 6 vezes 44.777. Agora eu vou passar o 2 multiplicando, vezes 2, 19, raiz. Dá isso mesmo, 299.255 e 743,5. Vou deixar metros por segundo. Agora deixa eu só ver qual que é a velocidade da luz, certo? Para eu ver quão próximo ficou dela. Foi uma coincidência, não era pra gente lidar com um valor tão grande. Acho que por conta da carga, né? Eu coloquei um valor de carga muito grande para ela. Valor de carga muito grande para o tamanho da molécula. Quer dizer que não importa a velocidade, não teria condições de acelerar ela para poder escapar desse anel, no caso, né? Mas deixa eu ver aqui. Velocidade da luz. Ver com coincidência foi. Velocidade da luz. 299.792.458. Passamos tão perto assim, não. 19 milhões, né? Claro. Bom, no caso aqui então é quase a velocidade da luz, que você teria que arremessar ele para que ele conseguisse escapar do anel, né? Então o que eu teria que ter feito para dar um valor mais sentido, né? É colocar então uma carga menor para essa carguinha aqui. Então que aí a hora que eu arremesso ela com uma velocidade grande, ela vai sendo acelerada até que ela para no ponto onde não tem mais interação com essa carga. Então a gente fala que houve velocidade de escape. Bom, então deixa eu apagar esse aqui. Então essa é a velocidade que teria que arremessar para poder
fazer com que ele escapasse. Então, novamente, o que está acontecendo aqui? Você pensar na Terra fica fácil. Pensa nisso aqui como sendo a Terra, e aqui é uma massa que você vai jogar com uma certa velocidade, e você quer que ela não volte mais. Se não voltar mais, você tem que ir para um ponto onde não há mais interação. É por isso que, nesse ponto final, o potencial é zero. Não há mais interações. O que mais você quer? Que ela saia com a velocidade mínima. A mínima possível para conseguir fazer ele escapar, que é a velocidade de escape. Então, a velocidade de escape, a velocidade final é zero. Certo? Então, com isso, a gente consegue calcular, então, qual que é a velocidade que deve ser arremessada, qual que é a velocidade de escape, né? A velocidade que você tem que ser arremessada para que ele consiga escapar, então, do objeto com massa ou com carga, dependendo. Né? Nesse caso aqui, o valor não ficou muito legal, um valor muito alto, quase a velocidade da luz, mas isso é por conta da carga que eu coloquei umas cargas de valor de carga muito grande. Tá vendo que mesmo sendo 0,1 microcoulomb e o que mais? O do anel 5 microcoulomb, né, que é 10 a menos 6 coulomb, mas um coulomb é uma unidade de carga muito grande, porque como as cargas todas são múltiplas, eu lembro do início do semestre, múltiplas da carga do elétron. Toda carga é múltipla da carga do elétron. Por quê? Porque tem prótons e elétrons com carga, no final das contas, né? Qualquer objeto é cheio de prótons e elétrons, e prótons tem carga mais E, elétron tem carga menos E. Suponha, aí para ele estar carregado, ele tem que ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. E no final, você não pode ter tantos assim, você tem um pouco só, então você não vai ter uma carga muito grande. Então esses valores que eu usei, e a carga do elétron é 10 a menos 19 coulomb. Olha só, 10 a menos 19 é muito menor que 10 a menos 6, né? Por isso que ainda assim, 10 a menos 6 coulomb é uma carga muito grande mesmo. Né? Então só para esclarecer essa questão aí. Então, em geral, eu vou adaptar os próximos problemas para que não sejam dessa forma. Ok? Bom, então, isso aqui vale para qualquer um. Se eu te dar o no disco, né? Te dou o potencial do disco, é um pouquinho mais complexo, mas dou o potencial dele. Aí eu quero saber essas questões. Né? 2 tipos de problemas. Esses 2 problemas vocês devem fazer e refazer 10 vezes se for possível até vocês entenderem, tá? Se vocês não entenderem esse problema aqui, pode ter certeza que vai ter muita coisa relacionada a esse problema desse jeito aqui na prova, que é a base dessa parte aqui, ok? Bom, então por hoje é só, acho que vou parar por aqui. E com isso a gente fecha, né? Agora eu vou passar uma lista de exercícios, mandar a lista de exercícios para vocês, a gente já, para vocês tirarem a dúvida na sexta-feira, então aula de dúvida na sexta. E aí, a gente já faz o teste então, beleza? Então, é isso aí. E até a próxima, pessoal.